E essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: meu marido não se esforça para salvar o casamento. O que eu faço? Se só eu tô me esforçando, né? Se eu tô num casamento aqui que tá em crise, eu comecei a perceber meu marido distante, eu não quero desistir, eu quero tentar fazer alguma coisa para salvar o meu casamento, mas eu não tô sabendo bem o que fazer e eu percebo que ele não se esforça, né? Se você tá passando por isso, é justamente sobre isso que a gente vai falar, tá? É justamente sobre você tá fazendo aí, né, o que tá ao seu alcance, você tá fazendo, buscando ajuda, buscando estudar, buscando aprender, pedindo a Deus para poder salvar o seu casamento, te ajudar, né, a restaurar o seu casamento. Só que ao mesmo tempo que você tá agindo, ao mesmo tempo que você tá lutando, você tá percebendo que só você tá fazendo isso, né? O seu marido, ele tá ali parado, ele tá ali deixando a vida levar, deixando ser levado aí pela maré e não tá pensando no futuro da família, não tá pensando ali no futuro dos filhos. Então, se você está passando por isso, eu entendo a sua frustração, a sua revolta e você querer entender o porquê que ele não está lutando. Será que realmente ele está lutando porque ele não quer mais? Será que ele está lutando porque ele não me ama mais e realmente ele está encantado aí com alguma outra coisa do mundo e o nosso casamento realmente está chegando ao fim? Eu sei que esse monte de perguntas ele passa pela sua cabeça nesse momento, né? Você se questiona se realmente foi a coisa certa. Mas uma coisa que eu quero dizer, e justamente por isso que eu ensino mulheres cristãs, se você fez uma promessa ali diante de Deus, diante do altar, na frente do seu esposo, na frente da pessoa que estava ali celebrando o seu casamento e na frente de Deus, é uma promessa que você fez que eu sei que você não quer descumprir. Eu sei que você não quer apenas falar, não, vai cada um para o seu canto e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente sabe que o casamento não funciona assim, né? Como muitas pessoas aí que não estão no meio cristão acham que é só divorciar e tá tudo certo e procurar outra pessoa e bola para frente. A gente sabe que não é assim, né? Principalmente quem é cristão. Então é justamente por isso que eu trouxe esse tema, né? Como o que fazer quando só você está se esforçando. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que o fato do seu marido não estar se esforçando agora, o fato do seu marido não estar lutando, não estar movendo uma palha para salvar o casamento de vocês agora, nesse momento, não significa que ele nunca vai lutar pelo casamento de vocês. Isso é importante a gente não confundir. Não é porque ele não está lutando agora que ele não vai lutar futuramente. O que acontece? O seu marido, ele não está lutando agora porque hoje, quando ele olha para o casamento, quando ele olha para a relação de vocês, ele não vê motivo para lutar. Entende? Ele não vê razão, assim como você, para lutar. Às vezes ele pode até ver, mas ele não sabe como fazer e ele não se abre para falar sobre isso. Mas principalmente, ele não está lutando agora porque esse motivo que faz o homem agir não existe agora dentro do relacionamento de vocês. Eu vou falar para vocês aqui mais adiante o que motiva o homem a lutar. Mas é importante você entender, o fato dele não estar agindo agora é porque hoje ele não vê o motivo, tá? E quando ele tá motivado a lutar pelo casamento, aí sim. Por isso que muitas vezes a mulher começa antes. A mulher inicia a jornada de restauração do casamento antes do marido. É muito difícil você ver, né? Dá para contar nos dedos quem você já viu que luta junto pelo casamento. É difícil isso acontecer. Normalmente, um ou outro começa essa luta antes, tá? E qual é o maior problema de os maridos não se esforçarem para lutar junto com a esposa? No mesmo momento que a esposa percebe ali a insatisfação no casamento, o marido também percebe. Por quê? Qual que é o maior problema de os dois não estarem lutando ao mesmo tempo? O maior problema disso, a maior consequência disso é que
a esposa, ela acaba buscando, sem saber o que fazer, eu também fiz isso, né? A esposa, ela acaba buscando, quando ela não vê o homem se esforçando, ela busca uma ajuda externa para fazer o homem se motivar. Entende? Então, assim, você tá lá lutando pelo seu casamento, o seu marido não tá nem aí. Você fala: não, eu não quero me divorciar, a gente precisa fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Eu vou pedir para alguém falar com ele para ele mudar. E aí, o que, que essa esposa faz? Ela pode ir por uma série de caminhos. Muitas mulheres procuram falar para o marido para fazerem terapia de casal. Então, chega no marido e fala: olha, vamos buscar ajuda juntos. Vamos fazer aqui uma terapia de casal para ver onde a gente está errando, o que está acontecendo, para a gente conseguir restaurar, né? Para a gente conseguir salvar o nosso casamento. E aí, qual que é a primeira reação do homem quando a mulher fala para fazer terapia de casal? Primeira questão é que, se o casamento chega num momento em que está em crise, a primeira coisa que foi perdida aí no meio do caminho foi o diálogo, certo? Normalmente, um casal que está em crise quase não conversa mais. E quando conversa, acaba em briga. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você tenta falar para o seu marido, quando a mulher tenta falar para o marido dela, para fazerem terapia de casal, a primeira reação que esse homem tem é falar não. Ele vai falar, não, mas para quê? Se a gente não está conseguindo resolver entre nós aqui, uma pessoa de fora vai resolver? Existe muito preconceito de terapia de casal pelos homens. Inclusive, tem até uma conhecida minha que a gente estava conversando sobre isso. Ela se divorciou, né? Hoje ela é divorciada e ela estava me contando que na época que ela viu que o casamento dela estava em crise, ela chegou a falar para o marido dela: olha, vamos tentar, né, fazer uma terapia de casal. E olha só, a crise deles, gente, nem era uma crise de brigas frequentes, nem era uma crise de traição, não era nada tão crítico. E mesmo assim, mesmo não sendo tão crítico, eles se divorciaram. Por quê? Eles começaram a se perceber mais como amigos do que como marido e mulher. E aí notaram isso, os dois notaram, e ela foi falar para ele: ó, vamos tentar buscar uma ajuda, né, uma terapia de casal. Ele falou: não, não é para tanto. Na época ele achava que não tinha necessidade. E aí ela é como se a terapia de casal fosse a única possibilidade que ela conseguisse enxergar para salvar o casamento dela. E quando ela falou e ele não aceitou, é como se todas as possibilidades tivessem sido esgotadas. Ela pensou: bom, eu tentei fazer alguma coisa, eu tentei propor uma terapia de casal e ele não aceitou. Então, ela não fez mais nada para salvar o casamento. Ela achou que não tinha o que fazer, porque ela tentou, ele falou que não, acabou, entende? E aí o que aconteceu? Eles acabaram depois de um tempo falando: olha, melhor cada um ir para um canto. Mas hoje, é engraçado que hoje, quando a gente conversa e eu falo, a gente começa a falar sobre as crises que fizeram o casamento chegar onde chegou, ela vira para mim e ela fala: nossa, se eu tivesse feito isso, eu acho que a gente não estava separado. Então, olha só como a gente conseguir entender aí quais são as nossas possibilidades, mesmo quando a gente acha que está lutando sozinha. O fato da gente entender faz com que a gente consiga assim, encontrar o caminho para restaurar o nosso casamento, tá? Então, muitas vezes a gente acha que não tem mais o que fazer, não tem mais saída. Gente, tem saída sim, tá? A promessa que a gente fez ali no altar e a promessa que Deus fala sempre pra gente quando a gente pensa em desistir, ele fala: não desista, não desista. Isso pode sim ser cumprido, mas a gente precisa saber quais são as alternativas, quais são as possibilidades. E a terapia de casal é uma das que menos funciona, justamente por isso. Por quê? Porque o homem, ele não quer chegar numa especialista de relacionamento e ali na frente dela ter que falar toda a intimidade deles. Eles não se sentem à vontade para isso, é super constrangedor para eles. E é por isso que muitas vezes eles não querem lutar assim. Eles não conseguem ser motivados a lutar através da terapia de casal. Um outro recurso que muitas vezes a mulher busca, né, para motivar o marido a lutar pelo casamento, é recorrer aos mentores espirituais, né? Então, a mulher, principalmente as mulheres cristãs, né, recorre a um padre, recorre a um conselheiro ali da igreja, recorre a um ancião, a um pastor. Então,
essas pessoas para poder conversar com o marido e aconselhar o marido. E o que eu sempre escuto das alunas e das mulheres que eu converso é que o homem foge, né? O marido foge dessa conversa, igual o diabo foge da cruz. Entende? Ele não quer expor a crise no casamento dele, principalmente para uma pessoa que é do convívio dele, né? Se é um casal que frequenta a igreja, que frequenta ali a comunidade, ele tem vergonha de falar. A mulher também tem vergonha, só que para salvar o casamento, ela fala: não, eu vou conversar ali com o mentor, vou me aconselhar com ele, você também se aconselha com ele para a gente ver como a gente consegue salvar o nosso casamento. E o homem muitas vezes também não quer. E isso acaba mais forçando ele a falar com esse pastor do que motivando ele, entende? Então, muitas vezes, se você consegue que o seu marido converse com esse mentor, ele vai estar ali super constrangido e não é isso que vai motivar, não é esse o motivador, tá? Uma outra maneira que a mulher busca é, se já esgotou, né, terapia, se tentou que falasse com um mentor espiritual, ela tenta através de mensagens, de tanto mensagens diretas quanto mensagens indiretas. Sabe quando você tem um devocional que você acha muito interessante, que você sabe que seu marido precisava ouvir, você vai e encaminha para ele? A mulher, ela tenta usar essa possibilidade também, né? Vai, encaminha ali uma mensagem bíblica, falando do amor entre homem e mulher para o marido, aí o marido nem, mal visualiza, né? Nem responde. Tenta mandar texto bíblico. E por que a mulher faz isso? Porque o casamento está em crise, ela não consegue conversar, o diálogo já é zero no casamento, e ela tenta, através dessas mensagens aí, motivar de alguma maneira esse homem. E muitas vezes essas mensagens não são nem diretamente para ele. Muitas vezes essa mensagem ela é colocada lá no status do WhatsApp, sabe? Vai lá e pá, coloca no WhatsApp o quanto que você sofre, o quanto que o marido tem que ser companheiro, você vai lá e sabe o que acontece nisso? Isso vira um problema, acaba tirando mais briga. Eu sei porque eu sempre puxo a orelha das minhas alunas para elas não fazerem isso, porque gera briga. Porque isso vira uma DR, né, uma discussão de relação a céu aberto. Todo mundo sabendo que o seu casamento vai mal. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber isso. A única pessoa que precisa saber é a pessoa que está te ajudando a salvar o seu casamento e Deus. E vocês dois. Você não precisa expor a sua crise no seu casamento para todo mundo. Você não precisa colocar ali no status para todo mundo depois ficar fofocando. Nossa, acho que elas estão com problema no casamento. Entendeu? Isso daí, gente, é algo que a gente faz, que expõe a nossa vida, expõe a nossa intimidade e não traz resultado nenhum. Porque o homem olha isso e fala, nossa, que bobagem. Entende? Isso não dá resultado. A gente tem que começar a entender que a gente precisa usar o nosso cérebro, a gente precisa raciocinar e começar a agir com sabedoria. Sabe? Muitas vezes a gente pede para Deus para salvar o casamento, não, a gente precisa pedir para Deus para nos dar sabedoria para conseguir lidar com esses problemas. E fazer isso, jogar essas mensagens aí a céu aberto no WhatsApp, não vai ajudar vocês em nada, tá? Não vai ajudar vocês em nada. Então, olha, presta atenção aqui para vocês entenderem o que tem que fazer e aí começar a agir com sabedoria, tá bom? Eu vi que teve mensagem aqui para cima, deixa eu dar uma lida. No meu caso não é falta de amor, porém ele alega que eu não mudo, que eu não converso, só apenas quando dá um problema, aí resolvo. Tenho um medo, um bloqueio desde a infância, um medo de conversar, sem explicação. Olha, tá vendo? O seu caso, Eliane, ele é um caso que é muito mais fácil de ser resolvido. E é muito mais simples, mas se você não sabe como resolver, muitas vezes leva ao divórcio, igual essa minha amiga que eu tava falando, que o caso dela, gente, era simples. Se ela tivesse procurado ajuda no momento certo, ela tinha conseguido resolver. O seu caso também, né? E por mais que seja um bloqueio que você tem de infância, de não conseguir conversar, isso é algo que a gente consegue resolver, tá? Isso é algo que é igual você falou, não acabou o amor, o marido não falou que não ama mais, não tem nada disso, tá? Isso é muito mais fácil de ser resolvido. E muitas vezes, por a gente não saber o que fazer,
a gente acaba deixando passar a oportunidade de resolver o problema e de voltar a ter a proximidade do casal, de voltar a ter cumplicidade. Porque sabe o que acontece se você não para resolver esse problema? Hoje ele é assim, amanhã ele tá assim, vocês vão deixando para debaixo do tapete. Foi o que aconteceu comigo. E vai aumentando, vai aumentando. Tem uma hora que ele já começa a ficar distante, os dois começam a se distanciar, e aí vem todos os outros problemas, e aí sim vira um caso muito mais crítico, que mesmo crítico a gente consegue contornar, mas exige muito mais sabedoria, exige muito mais paciência, e é um processo que precisa ser trilhado com muito mais empenho, com muito mais assertividade, trazer controle emocional, enfim, toda uma série de características que a gente precisa trabalhar na mulher para que ela consiga ser firme e continuar ali conduzindo o casamento, tá? E aí, além dessa questão das mensagens, das indiretas que eu falei para vocês, tem esposa também que tenta buscar por meios próprios tentar motivar o marido várias vezes. Tenta motivar o marido de várias maneiras. Inclusive, eu vou falar sobre isso no evento que vai acontecer semana que vem. Só que aí ela não consegue motivar, o casamento continua do jeito que estava, ela se sente frustrada e acaba desanimando para salvar o casamento, tá? Isso acontece também. Então, eu falei aqui sobre quatro questões, né? A mulher buscando terapia de casal, que muitas vezes não resolve, buscando mentores espirituais para falar com o marido, para o marido mudar, que também acaba mais constrangendo o marido e ela do que ajudando muitas vezes, se o marido não quer. Tá? Se o marido quer, ótimo. Se ele não quer, acaba mais constrangendo do que ajudando. Terceiro, mandar essas mensagens do WhatsApp aí também é uma maneira que a mulher busca para poder motivar o marido, que também não resolve, e buscar os meios próprios que muitas vezes não dão resultado e acabam frustrando a mulher e desanimando. Então, esse é o maior problema de quando o homem não está lutando junto. É a gente tentar esses recursos e não dar resultado e achar que não tem mais o que fazer, tá? Isso é muito importante. Vamos ver aqui, ó, que a Eliane está comentando. Estou em terapia, e a mesma coisa que ele falou, ela falou: você precisa conversar com ele, mas quando vejo já resolvi e anulei ele, não por maldade. Pois é. Isso aqui é algo que precisa ser trabalhado. São 7 anos, ele me cobrando que eu não converso com ele. Eu gritava muito, é muito estresse. Mas entenda, Eliane, o seu caso ele não é difícil de resolver, tá? Então, primeira coisa que você tem que colocar aí na sua cabeça e no seu coração tem saída. Isso aqui não tá difícil de resolver. Isso aqui é uma coisa que, se você se empenha, é algo específico, sabe? É algo que, se você se empenha, se você trabalha, igual você já tá procurando a ajuda de uma terapeuta, se você se empenha especificamente em resolver esse problema e aproveita, isso aqui é uma coisa que você precisa aproveitar e muito. Aproveita que ele fala, que ele se abre com você e aproveita para ouvir o que ele está dizendo, tá? Isso é muito importante e isso é algo que em muitos casamentos não existe, que é o diálogo, tá? Então não perde esse diálogo, não deixa que isso acabe entre vocês, porque quando o diálogo acaba, gente, fica muito mais difícil. E aí, é justamente isso que eu queria falar agora, porque muitas vezes a mulher fala: nossa, mas por que só a mulher, né, que ela luta? Por que o homem, ele não fala, ele não se esforça? E eu sei que você tá passando por isso, né? Principalmente se o seu marido não tem essa habilidade de conversar, de falar sobre o que ele gostaria, falar sobre o que ele tá sentindo. E olha só que curioso. Essa habilidade, gente, de falar sobre o relacionamento, sobre falar sobre o que está sentindo, é muito mais presente na mulher. A mulher, ela tem muito mais habilidade de falar sobre os seus sentimentos do que o homem, sabia? E isso não é eu que estou dizendo, não. Existem estudos que mostram que lá na época das cavernas, o homem, para poder caçar, porque era ele que caçava, né? Não era a mulher. A mulher, ela ficava em casa
cuidando dos filhos, ali tendo um relacionamento. O homem, quando ele saía para caçar, a maior parte do dia, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ficar, ó, boca fechada, ele tinha que ficar calado. Sabe por quê? Porque se ele ficasse fazendo barulho, se ele ficasse conversando ali, a presa ia pegar ele ou ele ia afugentar a presa e eles morriam de fome. Então, naquela época, o homem ele precisava fazer silêncio a maior parte do dia dele, tá? Então, isso a gente traz para os dias de hoje e é muito comum a gente ver numa conversa para analisar aí, né? Nas conversas que você vê uma roda de homens e uma roda de mulheres. As mulheres, a maioria das vezes, estão conversando sobre relacionamento. Não precisa ser necessariamente o dela, mas estão falando, tipo, quem tá namorando com quem separou de quem, falando sobre a educação do filho. Sempre o assunto é algum tipo de relacionamento. Tal pessoa traiu não sei quem. É sempre sobre isso. Agora vai numa roda de homens. Na roda de homens, eles estão falando sempre sobre assuntos aleatórios. Parece que o único assunto proibido entre homens é relacionamento. Eles falam de futebol, eles falam de negócios, eles falam de política, falam de tudo, de carro, menos de relacionamento. Então, a nossa habilidade, nós, mulheres, nós temos muito mais habilidade de falar sobre a gente, de falar sobre os nossos sentimentos, do que a gente quer, do que o homem. Só que, nesse momento em que a gente não entende isso, a gente acaba cobrando do outro essa habilidade também. E falo, por que você não consegue falar? Aqui em casa era assim. Eu falava pro Wellington o que eu queria. Olha, eu queria que você fizesse isso, eu queria que você fosse assim, eu queria que você me desse mais atenção nessa área. E ele não falava o que ele queria. E eu falava para ele, mas se você me falasse o que você quer, seria muito mais fácil a gente resolver. Mas ele era sempre fechado, ele não falava. E aí eu percebia e eu achava na minha cabeça, só eu estava lutando pelo meu casamento, entende? Então, olha só como essa habilidade ela é muito maior. E outra coisa, além disso, quando a gente pensa, né, por que o homem ele tem que se relacionar com a mulher? Por que existe isso, né, de homem e mulher? Primeira coisa, gente, quando Deus criou o homem, ele criou todas as criaturas, ele criou o homem, e assim que ele viu que o homem ele ia ter poder sobre tudo aquilo, ele olhou, né? Ele olhou que o mal ele estava ali instalado no mundo, ele olhou aquele poder que poderia subir a cabeça do homem, e ele falou: não é bom que o homem fique só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora. E aí ele criou a mulher. Tanto é que em hebraico, o homem é Ish e a mulher é Ishá, né? Ele falou, então eu vou fazer para o Ish, eu vou fazer a Ishá. Então é homem e mulher. E por quê? E por que ele usa esse termo, auxiliadora? Se a gente para olhar esse termo auxiliadora em outros contextos bíblicos, a gente consegue ver que o homem, ele usa esse termo quando ele fala, Senhor, venha em meu auxílio. Então, olha só, Deus, ele é um auxiliador do homem e a mulher, ela é uma auxiliadora do homem. Então, Deus, ele criou a mulher. Esse termo auxiliar, ele não diminui a mulher. Não é que o homem ele é melhor que a mulher. Muito pelo contrário, ele a engrandece. Por quê? Porque esse termo ele foi usado tanto para Deus quanto para a mulher. Por quê? Deus sabe que um homem sem uma mulher, ele se perde. Um homem sem uma mulher, ele é facilmente corrompido pelo mal. Por isso que muitas vezes nós mulheres temos esse ímpeto, essa necessidade de salvar o casamento, entende? E outra coisa, quando a gente para pensar no porquê a gente casou, qual que é o maior motivo? Quando a gente pensa, olha, nós somos aqui cristãs, qual que é o motivo da gente estar casada? Qual que é o motivo verdadeiro do homem casar com a mulher e a mulher casar com o homem? É só ser feliz? Será que é só isso? Será que esse é o único objetivo que a gente tem? Não é. Se você casou só para isso, você casou pelo motivo errado. Era bom você ter continuado só namorando. O homem casou com a mulher e a mulher casou com o homem para o homem fazer com que a mulher
alcance o reino dos céus e a mulher casou com o homem para que ela ajude o homem também. Então, um casou com o outro e ambos se evangelizam. Ambos, o homem busca a salvação da mulher e a mulher busca a salvação do homem. Agora eu falo para você, mulher cristã. Você é uma pessoa que está com um elo muito forte com Deus. Você está aí num momento que você tem uma intimidade e um vínculo muito grande com Deus. Você acha que o diabo ele consegue entrar aí na sua cabeça, te confundir? Acho que não. Agora, quando o homem ele está afastado de Deus, através de qual meio que o mal entra? É pelo homem. Entende? Então, o mal, ele dá um jeito de entrar na nossa casa, na nossa família, sempre pelo elo mais fraco. Sempre pelo elo que está mais fraco com Deus. E quando esse mal, ele atinge esse homem, indiretamente ele te atinge também. Por quê? Porque aí você começa a ver o seu marido fazendo um monte de coisa errada, você começa a ver o seu marido traindo, seu marido sendo grosseiro, seu marido te humilhando, e você fala, eu não mereço isso, pode ir embora. O que o mal conseguiu com isso? Mais uma alma lá para ele. Ponto para ele. Toda vez que uma mulher desiste do casamento, toda vez que uma mulher fala, chega, eu não aguento mais, eu vou desistir, ponto pro diabo. Ah, Carol, mas eu tenho que aceitar ser traída? Eu tenho que aceitar ser desrespeitada? Eu tenho que aceitar a ignorância? Claro que não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando um casamento ele é restaurado em Deus, o seu casamento ele se torna muito melhor do que o começo. Muito melhor até do que o começo do seu namoro com seu marido. Entende? É isso que você tem que entender. Você não tem que ficar com seu marido para aceitar ele ser grosseiro, para aceitar ele te traindo, para aceitar ele ser indeciso, para aceitar as mentiras dele. Você não tem que fazer isso. Você tem que entender que você está lutando para ter um casamento restaurado. E o que é um casamento restaurado? É um casamento sem nada disso. É um casamento em que vocês não vão mais ter que ficar torcendo para o seu marido não te trair mais. Não vão ter mais que ficar pensando se na sexta-feira o seu marido vai voltar para casa ou se ele vai passar o final de semana em casa. Ou se ele vai passar o final de semana todo fora de casa. Entende? Isso é um casamento restaurado. O casamento restaurado não tem mais nada disso. Não tem mais traição. Não tem mais nada disso, entende? Então, é esse casamento que eu ensino as minhas alunas a buscar. É por esse casamento que vocês têm que lutar, entendeu? Então, olha só. E para você entender como nunca mais ser traída, nunca mais ser desrespeitada, existe uma série de aprendizados e oportunidades que a gente tem que aprender. Nós, mulheres, nós temos que aprender como fazer isso. Nós, mulheres, nós temos o poder para conduzir e para ajudar Deus nesse processo de restauração e de resgate desse homem que está querendo ser levado pelo mal, tá? Só que vocês precisam entender o caminho, qual é o caminho. Por isso que eu criei, e na semana que vem vai ter o evento, as 3 aulas gratuitas, que é o segredo do casamento à prova de divórcio. Lá vocês vão aprender o caminho, o passo a passo, o detalhe, para que vocês consigam salvar o casamento. Então, quem não se inscreveu ainda, acabando a live aqui, clica lá no link e se inscreve, tá? Se inscreve porque é uma oportunidade que vocês têm, que vocês precisam aproveitar. Aproveita, entra na segunda-feira às 8 da manhã para você conseguir assistir a primeira aula, na quarta-feira a segunda aula e na sexta a última aula, porque no domingo elas já saem do ar. Então fique esperta, não perde nenhuma das aulas, tá? Deixa eu ver que tem mais mensagem aqui, ó. A Dai escreveu: Carol, já pensei muitas vezes em me separar. Como você diz, sempre achando que só eu tenho tentado. Mas vejo que se ele quisesse separar, ele já havia saído de casa. Exatamente. Eu escuto muito isso. Eles ficam falando que não quer mais, que isso, que não ama mais. Mas cadê que sai de casa? Não sai, né? Por quê? Porque, gente, o diabo, quando ele entra na nossa vida e na nossa casa, ele não abre a porta e fala, viu? Oi, cheguei, sou o diabo, tô aqui para acabar com sua família. Não. Ele é bem sorrateiro. Ele vai entrando através de mentiras, através de confusão, através de ilusão, de sedução.
ele entra através do seu marido. E você pode perceber, se seu marido era uma pessoa que não mentia para você, ele começa a mentir. Se ele era uma pessoa que não bebia, ele começa a beber. Se ele era uma pessoa que ia para a igreja, ele se afasta. Entende? O diabo ele é muito sorrateiro. E a gente, muitas vezes, é muito ingênua de achar que essa é uma luta só entre você e seu marido. Não é, gente. Isso é uma luta que não é nossa. Isso é uma luta entre bem e mal, entre céu e terra. Céu e terra, não, céu e inferno. Entre Deus e o diabo. É Deus resgatando, querendo resgatar essa alma perdida, e o diabo tentando pegar essas almas que estavam com Deus e levando para ele. É só você parar para pensar. As pessoas que estão no mundo, as pessoas que não estão nem aí para o que a Bíblia diz, que não estão nem aí para a família, o diabo nem precisa se preocupar com elas. Elas já estão ali, ó, no cercadinho dele. Ele nem atormenta mais elas. Quem que o diabo atormenta? Ele atormenta o cristão. Os cristãos são as pessoas mais tentadas. Os homens que a princípio eram responsáveis, eram pais de família, eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas boas, eram pessoas que tinham amor no coração. São essas pessoas que são mais tentadas, gente. O mal, ele quer atacar essas pessoas. As pessoas que já estão no mundo, ele não precisa. Não tem mais sentido. Ele quer pegar aquela que Deus que não quer que ele pegue. Entende? E é por isso que vocês vão na igreja rezar e Deus fala, não desista. Não desista. Então, para de achar. E a gente tem que parar de ser ingênua de achar que é só um problema entre homem e mulher, porque não é. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender qual é o nosso papel nessa história. Não é só de ele me alegrar, não é só dele me fazer feliz. E a gente não entende isso, né? A gente acha que se ele não me ama mais, então acabou. Não é assim. E é justamente por isso que eu ensino as mulheres cristãs. Porque a mulher que está no mundo, ela não tem esse entendimento. Ela não tem essa percepção e não tem essa noção dessa nossa missão. Por quê? Porque a gente casa para um evangelizar o outro, para um ajudar o outro a alcançar a salvação. Entende? E a mulher do mundo não sabe disso. A mulher do mundo não tem esse entendimento. E entenda, se você é uma mulher que está próxima de Deus, a sua família ela vai ser tentada sim. Ah, e então por causa disso eu tenho que me acovardar e ir para o mundo? Depende, se você quer seguir o que o diabo fala, sim. Se não, você tem que seguir o que Deus fala na Bíblia. O que Deus fala lá na Bíblia? Seja forte e... O que ele fala? Qual que é a segunda palavra? Quando ele diz, em Josué, se eu não me engano. Seja forte e corajosa. A gente tem que ser corajoso. A gente não pode se acovardar. A gente não pode achar que o que a gente está vendo no nosso casamento, os sinais que a gente está vendo, é o que vai determinar nosso futuro, e não é. Não é, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver se tem mais comentário. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, por onde começar? Por onde começar? Não deixe que as atitudes do seu marido determinem as suas. Isso é importantíssimo. Se tiver uma coisa que vocês tenham que anotar dessa live de hoje, anota isso. Eu não vou deixar que as atitudes do meu marido determinem as minhas. Ah, o meu marido tá carinhoso, tá tudo bem, tá maravilhoso, eu tô feliz. Meu marido tá indiferente, tá distante e por isso eu fico triste. Isso é deixar que as atitudes dele determinem as suas. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que o mal vença. Que te impeça de lutar, que te faça desistir do seu casamento. Não deixe isso acontecer, tá? Agora você entende que essa luta não é só sua e do seu marido. Então, não deixe que o mal entrando na sua casa, confundindo o seu marido, fazendo ele ficar mais distante, fazendo ele ficar totalmente confuso, que hora fala que quer, hora fala que não quer. Não deixe que isso te faça desistir e impeça de continuar lutando pela restauração do seu casamento. Porque eu tenho certeza que Deus restaura fica muito melhor do que é hoje, tá? E vocês têm que ter essa certeza também. Vocês têm que ter a certeza no coração de vocês que vocês não têm que agir pelo que vocês estão vendo, vocês têm que agir pela fé. Tem até uma música que fala isso. Eu não vou lembrar agora o nome da cantora, mas é uma música muito boa, que ela fala assim, se alguém souber aí o nome dela,
fala. Ela fala assim: eu já não vivo pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, eu ando pela fé. Ai, qual que é o nome dessa música? É alguma coisa da estrada. Ah, não vou lembrar. Mas ela fala justamente isso. Você não agir pelo que você vê, você agir pela sua fé, pelo que você sabe que vai acontecer lá no final. As coisas que estão acontecendo na sua vida agora, elas estão acontecendo para te confundir. Mas quando você age pela fé e não pelo que você está vendo, aí você consegue ter. Gabriela Rocha? Ah, deve ser ela então. Então ela fala justamente isso. Eu ando pela fé. Eu e não pelo que eu tô vendo. Então, quando vocês verem o marido de vocês falando que não ama mais, e vocês perceberem que eles não estão lutando, perceberem que eles não estão se esforçando, e vier aquela vontade de desistir, presta atenção, o diabo ele tá esperando justamente isso. Que é mais uma alminha que ele vai falar: opa, ganhei mais uma aqui, bora lá. Entende? Então fica de olho nisso e amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, tá certo? Bom dia para vocês. Tchau, tchau.